Pessoal, e aí? Tudo bem? Passaram bem a semana? Que bom, né? Então agora nós vamos começar a nossa aula dessa semana. Vamos começar com português. Nessa semana nós vamos estudar sobre o novo gênero textual, que são os textos dramáticos. Quando a gente pensa em textos dramáticos, será que a gente lembra logo de choro, de drama, né, de uma coisa muito ruim? Porque quando fala drama, né, às vezes pode vir isso à nossa cabeça, né? Mas nós vamos tirar um pouquinho, tá? Esse significado de dramático, de drama, quando nós formos falar em gênero textual, em textos, né, em tipos de textos. O drama, ele é nada mais que um gênero, né, que nos remete ao teatro, à dramatização, à encenação, tá? Então, quando a gente falar em textos dramáticos, é porque nós vamos ter uma história a ser dramatizada, a ser contada, que vai ter o personagem, que vai ter o tempo que acontece essa história, o lugar que acontece, o espaço que acontece, a época, né? Todos os personagens que estão envolvidos aí. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre os textos dramáticos, sobre esse gênero textual, nós vamos retomar a historinha que nós trabalhamos, né, e que nós estamos trabalhando no nosso conto e reconto, que é A Cigarra e a Formiga. A Cigarra e a Formiga é um ótimo exemplo de textos dramáticos. Por quê? Porque ele conta uma história que tem um problema a ser resolvido, né, que envolve vários personagens, que tem um local, um lugar, um espaço onde se passa essa história, e ela tem um problema realmente, né, a ser resolvido, né? Então é isso que gera o drama. Tem duas partes nessa história, né? A história pode ser resolvida por um lado ou por outro, então vai gerar um conflito. Então, quando a gente fala em textos dramáticos, né, o que a gente pensa logo, o que a gente tem que ter em mente é isso: é um conflito que tem a ser resolvido, né, e que vai envolver vários personagens, várias pessoas, que às vezes você pode estar de um lado ou pode estar de outro. Você pode torcer para um final ou pode torcer para outro final, né? Vai depender do seu ponto de vista. Então, para a gente entender um pouquinho sobre textos dramáticos, nós vamos fazer a leitura da Cigarra e a Formiga, né? Para a gente poder já ler essa história agora com esse pensamento de que A Cigarra e a Formiga é um texto dramático. Por quê? Porque envolve uma dramatização, ou seja, uma encenação, porque vai ter a parte da cigarra, vai ter a parte da formiga, né? Então, só aí já é uma característica da dramatização, porque tem o diálogo entre os personagens, tem as falas, tem a posição, tem o que cada um defende, tem o ponto de vista de cada um e tem um conflito a ser resolvido. Então, os textos dramáticos, na verdade, eles basicamente são isso. É aquela história que ela tem um drama, ela tem um conflito a ser resolvido no seu final, tá joia? Então, vamos acompanhar a leitura com a tia, por favor? A Cigarra e a Formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. Não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. A formiguinha... Isso, peraí. Aí, voltou.
A cigarra então aconselhou: deixa esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha. Vamos cantar. Vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. A rainha das formigas falou então para a cigarra: se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender. Cigarra, vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Pura perda de tempo. Certo dia o inverno chegou e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Foque e... Peraí. Deixa eu pegar aqui. E cante para nós. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para a formiga, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Vocês vão perceber que a cigarra e a formiga tem várias versões, tá, gente? Então, assim, quando a gente lê em um determinado livro, ou na internet, ou no livro de escola mesmo, nós vamos ter alguns finais, alguns desenvolvimentos diferentes da cigarra e da formiga por causa das versões, por causa das adaptações que a gente chama. Um autor pega e dá a sua ideia, o outro já reconta de outra forma, tá? São as adaptações, é como se fosse um reconto mesmo do original, tá? Então, vocês vão ver que essa história é um pouquinho diferente daquela que vocês vão recontar, porque é uma adaptação, mas a ideia é a mesma, tá joia? Então, voltando nós lemos sobre a cigarra e a formiga, que é um drama. Tá vendo que teve um conflito aí a ser resolvido? De um lado, a cigarra, que queria viver cantando, saltitando por aí, feliz da vida, sem se preocupar com o futuro, preocupando só com hoje, né? De como viver, né, à vontade, sem se preocupar com nada hoje. Do outro lado, nós temos a formiga, né, que é trabalhadora, né, que se preocupa em estar pensando no futuro, para não passar necessidades no futuro, né, não pensa só no hoje. Então, nós temos dois lados opostos, diferentes, né? E a cigarra acha que ela está certa porque ela tem que viver a vida dessa forma mesmo, e a formiga acha também que ela está correta porque ela tem que se preocupar mesmo, ela tem que viver daquela forma. Então, pode ser que eu concorde com a cigarra, pode ser que você concorde com a formiga, então vão ter pontos diferentes aí. E é aí que se dá o drama da história. É aí que por isso que ela é considerada também um texto dramático, além de ser uma fábula, né, que nós já sabemos, porque os personagens são animais que falam, que têm vida própria, tem uma moral no final, né? Além de ser, é um texto dramático, porque vai ter um conflito a ser resolvido e tem as posições dos personagens, não é isso? Então,
Quando a gente pensar agora para frente em texto dramático, não vamos pensar naquela história que faz a gente chorar, que é um drama, que não é isso, né? Pode ter, lógico que pode ter, pode ser uma história emocionante, pode ser uma história que mexa com a gente lá dentro, né? Que faça a gente refletir na vida, mas não é só isso, né? Há uma característica muito forte do texto dramático é isso, é que ela tem um conflito a ser resolvido. Tem dois lados e que nós temos que tomar uma posição de acordo com o nosso ponto de vista. Tá joia? Pensando nisso, nós vamos fazer a atividade dessa semana. Uma atividade só de português, mas para a gente poder entender bem o que é um texto dramático. Olha, imagine que você fará a dramatização do texto A Cigarra e a Formiga. Vamos imaginar então, porque como eu falei, a dramatização é uma encenação, é como se fosse um teatro. Então vamos supor que você vai encenar, que você é um ator, uma atriz e que você vai encenar, vai dramatizar o texto da cigarra e da formiga, né? Vamos supor que você vai ser ou a cigarra ou a formiga, né? Ou a rainha que apareceu aí, né? Que também tem fala também, né? Você vai marcar no texto as falas de cada personagem. Então, quais os personagens que nós vimos no texto? A cigarra, a formiga e a rainha. Não foram esses três personagens? Então, você vai marcar as falas desses personagens, além de marcar também a fala do narrador, tá bom? Que é quem conta a história, mas não é personagem, tá? Então, você vai marcar essas 4 falas e vai marcar com cores diferentes. Uma cor para a cigarra, uma cor para a formiga, uma cor para a rainha e uma cor para o narrador. E depois você vai escrever abaixo como você faria o cenário. Olha só, então presta atenção com a tia. Primeira coisa, vai marcar cada fala do narrador, da cigarra, da formiga e da rainha. Marcou? Ótimo. Então, já fez a primeira parte. Agora, vamos passar para a segunda parte. A segunda parte, você vai escrever como que você vai fazer o cenário, ou seja, como você vai montar, porque você vai imaginar onde essa história está se passando. Para você dramatizar, para ela se tornar bem real, para as pessoas entenderem, você tem que montar um cenário. Qual que seria o cenário? O cenário seria o lugar onde essa história se passa. Então, como que você vai fazer? Você pode escrever como vai ser esse cenário, né? Vamos supor, a tia vai dar um exemplo aqui, né? Que não tem nada a ver com a história, porque senão a tia vai dar a ideia, né? E a tia não quer isso. Então, eu vou inventar aqui um lugar. Vamos supor que eu esteja contando a história do Chapeuzinho Vermelho e você vai dramatizar. Então, eu vou escrever assim, o cenário é o seguinte, uma floresta rodeada de muitas plantas, com uma casinha bem no final de uma estradinha, onde morava a vovó. E do lado tinha uma grande mata, então eu estou descrevendo o cenário. Você pode escrever como vai ser esse cenário, ou você pode desenhar também, tá bom? Você pode desenhar como você acha que vai ser esse cenário. Então, você tem 2 coisas para fazer na atividade português de hoje, que é marcar as falas dos personagens, dos 3 personagens e do narrador, e escrever ou desenhar o cenário dessa história. Por enquanto, é só isso, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, tá?